Existem muitas coisas no mundo que são do campo do sentir e não do explicar. Enquanto a humanidade não entender isso e ficar batendo na tecla de que a ciência é a dona da razão e tudo que não é provado pelo método científico é um conhecimento inválido, a humanidade vai estar escolhendo se limitar a apenas uma bolha, que é a bolha científica. E existem muitos outros tipos de saber que também são válidos. Não é porque eles não são testáveis e replicáveis que eles são inválidos. Eu sei que esse pensamento é polêmico e eu não estou indo contra a ciência, não interpretem errado. Eu acho que a ciência é muito valiosa, ela nos traz muitos benefícios e com certeza ela precisa continuar existindo e sendo renovada e estudada. Mas não é o único caminho. Não é só isso que existe. Tipo, poxa, isso tem me irritado muito ultimamente. As pessoas que só validam o conhecimento se ele for científico. E aí tudo que não é provado pela ciência não vale. E tipo assim, quem pensa desse jeito tá escolhendo fechar os olhos para todas as outras possíveis formas de saber que existem no mundo além da ciência. E isso é triste, porque isso é escolher permanecer na ignorância em relação a outras formas de saber. E sentir é uma delas. Tem coisas na vida que você vai sentir e você não vai saber explicar. E você nem precisa explicar. Você nem precisa entender tudo. Você não precisa explicar tudo, analisar. Nem tudo precisa ser tão analítico igual a ciência faz parecer. Então, tipo, existe uma riqueza gigante no sentimento. Ainda mais quando se fala do ser humano. Nossa, o ser humano é um animal tão único, tão autêntico, tão diferente, que é muito difícil achar algo que vai ser replicável em todos os seres humanos, mentalmente falando. Biologicamente falando, é possível, né? Mas mentalmente falando, não existe ninguém que passou pelas mesmas experiências. Nem os gêmeos que nasceram na mesma família, entendeu? Cada ser humano é um universo singular e é muito difícil que um dia vá existir uma lei universal que se aplique psicologicamente a todas as pessoas. Então, eu acho que querer provar tudo e querer testar tudo e replicar tudo e tipo, só esse caminho é válido e se não for validado pela ciência na forma como ela existe hoje em dia, não vale, isso é realmente desperdiçar um grande potencial que existe em outras áreas de conhecimento. E assim, eu sou psicóloga, sou da fenomenologia e a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Claro que aqui nesse vídeo eu tô falando por mim, eu não estou falando em nome da fenomenologia, né? Eu tô falando da minha opinião. Então, assim, eu sou da fenomenologia, mas a fenomenologia não diz isso exatamente. O que eu estou falando é o que eu acho, o que eu penso sobre o mundo, tá? Fiquem à vontade para concordar e fiquem à vontade para discordar, vamos conversar. A fenomenologia, ela se propõe a ser a ciência, o estudo das essências e não dos dados de fato. O que isso quer dizer? Por exemplo, já que eu tô falando de um assunto polêmico, vamos ser bem polêmico mesmo, né? Vou usar um nome aqui que é bem polêmico. Lúcifer. Se uma pessoa faz um ritual para Lúcifer, a experiência dela é válida. E a existência de Lúcifer não precisa ser provada para que a experiência dessa pessoa seja válida, entendeu?
A existência de Lúcifer ser provada pela ciência, tipo, demonstrarem que Lúcifer existe ou não existe, não interfere na experiência que a pessoa teve quando ela fez o ritual. Se ela fez o ritual e ela está convicta de que ela sentiu o Lúcifer e falou com o Lúcifer e após o ritual ela sentiu efeitos e ela se sentiu mais forte e mais motivada e ela atribui isso ao ritual que ela fez para Lúcifer, não tem tanta importância provar que Lúcifer existe ou não existe pelo método científico, entendeu? Tipo, tá. E se Lúcifer não existir, a experiência dela ainda foi válida. Aquele ritual que ela fez para Lúcifer, tudo que ela viveu e tudo que ela sentiu e todos os significados que ela deu e todos os efeitos que isso teve nela após o ritual continuam sendo válidos, entendeu? A prova da existência ou da não existência não invalida a experiência. E aí, eu acho que, tipo, essa necessidade de provar tudo pelo método científico e querer uma explicação, né? Por que tem que explicar tudo? Por que não dá pra viver sem ser tão analítico? Sem precisar descrever tudo ponto a ponto pra um dia alguém replicar. Cara, somos únicos, os fenômenos são únicos, as pessoas são únicas, tem coisas. Tudo na verdade só acontece uma vez, mesmo que você tente replicar, vai ser replicado de um jeito diferente, falando sobre pessoas, né? Porque, cara, vai ser outra pessoa em outro contexto, vai gerar outro sentimento que pode fazer sentido para mim, pode não fazer sentido para você, mesmo usando a mesma metodologia e o mesmo ambiente e a mesma dose das coisas. Por exemplo, tipo, sertralina, um remédio que dá certo para algumas pessoas e para outras pessoas não. Serotonina para o tratamento da depressão, para algumas pessoas dá certo e para outras não. E daí fica nessa testagem, sabe? Então, isso aí prova o quanto é muito difícil achar algo que vai ser provado cientificamente e que vale para todos os seres humanos. E que, tipo, até esses conhecimentos que são provados pela ciência, nem eles dão certo para todos os seres humanos. Então, tipo, por que outras formas alternativas de terapia, por exemplo, só porque elas não são científicas, não são válidas? Eu acho que são válidas, entendeu? Tipo, reiki. Se você fala com uma pessoa que tá fazendo terapia com reiki, reiki não é comprovado cientificamente. Mas se aquela pessoa que tá fazendo terapia com reiki acha que o reiki tá ajudando ela e ela tá tendo efeitos positivos na vida dela por causa do reiki, quem é você pra chegar e falar que não é válido? Quem é você? Tipo, quem tá vivendo a experiência? Quem tá tirando os benefícios disso? Ela. Quem é você pra chegar e desvalidar a terapia que tá fazendo bem pra ela só porque pra você não faz sentido cientificamente? Precisa mesmo disso? Tipo, eu acho que a gente devia dar mais valor pra singularidade e pros fenômenos vividos pela pessoa. Devia escutar mais o que a pessoa diz que tá acontecendo com ela. Se, por acaso, ela não tiver vendo nenhum efeito do reiki, aí sim, talvez o reiki não seja pra ela, talvez não faça sentido, entendeu? Daí se você acha outra terapia, daí você procura algo científico, sei lá. Mas se tá fazendo sentido pra ela, por que desvalidar só porque não é cientificamente provado pelo método científico? Entendeu? Precisa mesmo, é tão importante assim ser provado pelo método científico se a experiência da pessoa tá sendo válida? Sabe? Que chato ter que provar tudo cientificamente e não escutar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão sentindo. Por que a gente não olha mais pro sentimento, entendeu? Tipo, ó, a intuição é um saber que é muito desvalorizado, né? Subestimado. A intuição é um saber muito subestimado. Tipo, nossa, é um saber muito valioso que a gente não é ensinado a olhar para ele, não é ensinado a desenvolver
a parte intuitiva que a gente tem, porque é considerado esotérico demais, porque não tem como provar. Tipo, poxa, olha só quantas civilizações viveram e produziram saberes e coisas incríveis sem ter necessariamente um método científico, sabe? Várias tribos indígenas, os incas, os astecas, sei lá, várias sociedades do mundo que vivem de jeitos diferentes e muito valiosos e conseguiram sim produzir saberes super valiosos sem ter toda essa burocracia do método científico. Tipo, poxa, não que não precise existir, entendeu? É bom que exista um método científico, ele serve para algumas coisas, mas se prender a ele é muito se limitar, entendeu? Tipo, se você tudo tem que ter explicação científica, você tá se limitando. Beleza, tem coisas que estão na bolha da explicação científica, ela é útil, ela é válida, mas tem coisas além. Existem outras coisas, existem outros saberes além do científico, entendeu? Energético, espiritual, coisas que a gente nem sabe ainda. E daí a gente se limita a não saber porque a gente quer que tudo seja provado pela ciência. E aí, tipo, a gente nem chega a explorar esses outros lados por causa dessa necessidade de provar cientificamente as coisas. Tipo, a gente tá escolhendo se limitar como ser humano e tá desperdiçando o potencial de outros saberes incríveis. E a gente devia usar todos eles, ao invés de ficar se limitando a só um, igual tem muita gente fazendo, entendeu? Eu vi uma frase no Instagram esses dias, numa arte, que eu achei sensacional. Confiar nas primeiras sensações antes de acreditar nos primeiros pensamentos. Isso é saber intuitivo, isso é saber energético, isso é saber espiritual, isso é autoconhecimento corporal, é consciência, é presença, entendeu? Tipo, os nossos pensamentos, a nossa mente, muitas vezes ela nos engana e ela nos faz mal, inclusive. Então, se a gente tentar analisar tudo e bater na tecla desse pensamento analítico e que tudo tem que ser provado e explicado, a gente acaba perdendo a nossa conexão com uma parte muito importante nossa. Então, sentir as primeiras sensações antes de acreditar nos primeiros pensamentos conecta a gente com a nossa essência de verdade, porque a gente é uma consciência, a gente não é nossos pensamentos, né? A gente pode observar nossos pensamentos, então a gente não é eles. E aí, saber sentir isso pode te dar oportunidades incríveis na vida, entendeu? Pode te levar para os caminhos certos, pode fazer você seguir sua intuição. E há pessoas que vão falar que a intuição é viagem. Eu escuto várias vezes que eu sou muito viajada e que esse meu jeito de pensar mais esotérico é esotérico demais, entendeu? Mas será que é? Será que é esotérico? Porque, tipo, eu consigo ter experiências comigo e com o mundo, com a natureza, que eu me sinto tão conectada e eu não sei explicar. E eu também não tenho necessidade de explicar, entendeu? E é bom, isso me faz tão bem, isso me traz tanto sentido e calma e tranquilidade. E é um modo de saber que eu considero lindo, eu acho lindo eu conseguir sentir mesmo, sabe? Eu consigo sentir as vibrações, por exemplo, atribuir significados a elas. Falar, eu sinto que eu falo com as coisas, com as árvores, com a natureza, com os bichos, por vibrações, entendeu? Por energia. E tá. Aí, porque eu não consigo explicar isso cientificamente, a minha experiência é inválida? Tipo, é viagem? Tudo isso que eu sinto, que é muito, e é sincero, tudo isso que eu sinto só por eu não conseguir explicar e replicar é inválido? Só porque não é provado cientificamente?
Pra mim não, entendeu? Pra mim é muito válido, inclusive é muito válido e valioso esse saber. Então, é isso que eu queria falar, que nem tudo precisa de explicação científica. E a gente ficar buscando explicação científica pra tudo é uma limitação que, inclusive, impede a humanidade de crescer e de explorar um lado muito rico de vários outros possíveis saberes que existem. E quando a gente aprender a olhar para eles, a gente vai aprender muita coisa, muita coisa valiosa sobre o mundo e sobre nós mesmos. E é isso. Espero que faça sentido pra vocês. Eu sei que é polêmico esse assunto, eu sei que várias pessoas não vão concordar com o que eu tô falando. E fique à vontade, né? Eu não quero ser a dona da razão, igual a ciência. Eu só tô aqui expondo os meus pensamentos com o propósito de trazer reflexões que façam a humanidade crescer, né? Abrir os olhos, expandir a bolha. Se você gostou dessa reflexão, se você é tão viajado quanto eu, se inscreve aqui no meu canal. Ou se você também é defensor da ciência, me fala aí por que você defende tanto. Por que você acha que esse meu jeito de pensar pode estar errado? Vamos conversar, eu quero trocar, eu quero saber, entendeu? Eu também quero expandir a minha bolha. E é isso. Espero que tenha feito sentido pra alguém. E se você curtiu o vídeo, se inscrever no meu canal, comentar, vai me ajudar muito. E é isso então. Tchau. Beijo.